Oi, oi, pessoal! Preparados para o segundo episódio da nova temporada do videocast Café com Mais Leite? A Voz da Pecuária Leiteira é uma iniciativa da Boehringer Ingelheim voltada para você, produtor, que busca mais informação, mais produtividade e mais lucratividade. O assunto em pauta hoje é a pecuária leiteira 4.0, mais que um conceito, uma realidade. O mundo hoje está cada vez mais digital, tecnológico e na produção de alimentos não poderia ser diferente. Então, vamos entender melhor o que significa essa nova fase, quais os benefícios, de que forma os pequenos produtores também podem melhorar a gestão, o manejo, a produção e quais são as tecnologias utilizadas pelo setor leiteiro. A partir de agora, fique com a gente, como sempre, você é o nosso convidado especial. Aqui comigo hoje no estúdio está o Eduardo Pires Macedo, que é coordenador técnico especialista da Boehringer. O Edu, que participou da primeira temporada, não poderia deixar de abrilhantar essa nova rodada do nosso podcast, não é mesmo, Edu? Bem-vindo. Olá, Paulinha, o prazer é meu estar aqui hoje falando de um tema tão relevante, importante, que é a tecnologia também na nossa cadeia produtiva, pecuária leiteira. Importantíssimo falar aí para os nossos pecuaristas a evolução da tecnologia na nossa atividade, né? É isso aí, Edu, e a gente vai contar com a participação ilustre de 3 convidados virtualmente, começando com Laerte Cassoli, que é CEO da Rumina, um ecossistema de soluções digitais para a cadeia produtiva do leite. Bem-vindo, Laerte! Obrigado, Paulinha, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão relevante hoje em dia para a pecuária de leite. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. O Leonardo Guedes, que é sócio fundador da Calmed, uma empresa de monitoramento animal que traduz a opinião da vaca. Bem-vindo! Olá, Paulinha, tudo bem? Eu que agradeço o convite, um prazer imenso estar aqui. Vamos falar bastante sobre tecnologia para o agro hoje com essas feras que estão aqui hoje. É isso aí, o Léo e o Laerte já participaram também da primeira temporada e estreando hoje aqui conosco também temos a participação do Emiliano Veiga, que é diretor de inovação e negócios da Bionexus, uma startup de Chapecó, Santa Catarina, que também vem desenvolvendo inovações para o setor leiteiro. Prazer, viu? Olá, Paulinha, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, todo o time Boehringer. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante como o leite. É isso aí. Bom, Laerte, para começar, antes de entrarmos na pecuária 4.0, eu queria falar que esse termo faz referência à indústria 4.0, mas apesar dos princípios serem os mesmos, a gente lida com seres vivos. Então, nesse campo, os desafios são ainda maiores. Sem dúvida, Paula. Esse termo 4.0, a gente trouxe isso da indústria, Ele está muito relacionado ao uso do dado, da informação, para a gente poder tomar a decisão, de que maneira a gente coleta mais dados, como que a gente pode processar isso e a partir deles apoiar ali na tomada de decisão, na mudança, na melhoria de algum processo. E isso na pecuária de leite é extremamente relevante, é um processo que a gente está vivendo de forma mais intensa aí nos últimos anos. Eu acho que a gente tem um benefício, diferente da agricultura, por exemplo. A agricultura, dependendo da cultura que a gente está falando, às vezes demora um ano para você medir o resultado. Pensar numa cultura de soja, você tem que plantar, e só depois que você colhe lá é que você vai ter ali o resultado. No caso da pecuária de leite, vaca dá leite todo dia, 2, 3 vezes por dia. Então isso é muito positivo, porque a gente pode coletar uma série de informações e por meio da tecnologia, com a ajuda dela, processar tudo isso e conseguir mudar aí a direção e melhorar os processos num curto espaço de tempo. Então, de novo, é um tema muito relevante e acho que a gente vai poder ter um bom bate-papo aqui e compartilhar o que várias iniciativas aí vêm fazendo nesse sentido,
Com certeza. Agora, Emiliano, num passado relativamente recente, né, o pecuarista ia lá vistoriar o gado no curral, anotava as informações nos caderninhos, nas folhas de papel. Tem um famoso ditado que o olho do dono é que engorda o gado. Hoje esse olho está nos satélites, né, nas câmeras, e são muitas mudanças que a gente percebe em cada cantinho da fazenda, seja no curral, no pasto, na sala de ordenha. A gente pode dizer que todas essas mudanças vão ao encontro do crescimento populacional e da demanda por alimentos? Com certeza, Paulinho. A gente pega uma projeção da FAO, né, das Nações Unidas, para a rede de alimentos, até 2050 é para ter cerca de 9 a 10 bilhões de pessoas para alimentarmos, né? Então, o Brasil, como sendo referência na produção de alimentos, né, como se diz, o celeiro do mundo, tem um papel muito importante nisso. E me chama atenção e cabe bem essa consideração, porque nós fazemos aqui na empresa uma analogia muito interessante quando explicamos tecnologia para os produtores, para as indústrias, contando uma história, né? Imagina nossos antepassados lá em 1900, né? Como que era para preparar um alimento, como que era para executar atividades do dia a dia como nós fazemos hoje, né? Então se tinha muito mais esforço, né? A coisa era muito mais na base do esforço e da força do que da inteligência. E hoje nós temos a tecnologia assumindo papéis muito importantes, né? Então nós não falamos de teoria e sim de práticas que estão presentes na vida cotidiana das grandes cidades, e que isso agora vai se direcionando para o campo, né, e de forma cada vez mais abrangente. Então, a gestão dos processos, o acesso à informação, faz com que se quebre bastante paradigma, né, no campo. E esse conceito 4.0 justamente vai unir teoria e prática, vai unir as informações, né, com inteligência para a tomada de decisão. Então, nós vemos grandes transformações dos setores e que agora são de forma significativa também na atividade da pecuária leiteira. Verdade. Agora, Léo, por conta dessa evolução tecnológica, a gente viu nascer e crescer muito um novo setor na pecuária, que é o das startups voltadas à criação de soluções e inovações aos produtores rurais. Tem um dado aqui de uma pesquisa realizada pelo Radar AgTech Brasil que mostra que mesmo com a pandemia, o número de startups atuantes no setor cresceu 40% em relação a 2019, quando a gente ainda não tinha, né, a pandemia. Eu vou querer saber daqui a pouquinho um pouco mais sobre as inovações apresentadas, né, por cada um de vocês, mas antes eu queria que você falasse de um modo geral quais são as principais inovações tecnológicas utilizadas atualmente pelo setor leiteiro. Perfeito, Paulinha. Eu acho que as startups, eu gosto de brincar assim, que as startups elas vieram para bagunçar um pouco o mercado, sabe? Elas vieram para mudar um pouco a maneira como se fazia negócio, primeiramente na cidade e agora no campo mais forte do que nunca, né? Então a gente tem desde startups que auxiliam na gestão da fazenda, né? Que auxiliam na tomada de decisão. Então hoje nós temos startups trabalhando com satélites, nós temos startups trabalhando com monitoramento de ordenhas, né? E até a CalMed, onde a gente tem uma informação voltada da vaca, né? O monitoramento do animal, onde a gente consegue saber o que esse animal está sentindo a cada hora do dia, né? Então, acredito que a tecnologia ela chegou de uma maneira mais rápida, talvez mais democrática, talvez seja a palavra correta, no campo, o que há 10, 15 anos atrás a gente só enxergava em grandes propriedades, né? Propriedades de porte de médio para grande. Hoje, propriedades pequenas conseguem ter acesso a um elevado nível de tecnologia para tomar melhores decisões e ter uma produtividade boa também, graças a esse trabalho que foi feito e que começou aí há cerca de 10 anos atrás com o desenvolvimento
das tecnologias das startups. Então, elas vieram um pouco para bagunçar esse mercado e democratizar a tecnologia no campo. Pelo menos é assim que eu enxergo o trabalho que essas empresas têm feito. E a gente pode dizer que elas são capazes de melhorar a atividade como um todo? Não, com certeza. Não só melhorar a produção de leite, né, diária das vacas, mas a qualidade de vida do produtor. Vocês imaginam que antes o produtor tinha que anotar tudo num caderninho, né? Hoje ele recebe uma informação ativamente no aplicativo na palma da mão dele. Então hoje ele pode inserir uma informação que vai gerar análise estatística, análise analítica para ele conseguir tomar uma decisão muito mais assertiva. Então a gente está tirando o produtor de um aspecto mais operacional e levando ele mais para um aspecto estratégico e tático da sua fazenda. Então ele está entendendo a propriedade não só como antigamente a gente via muito, né? Uma fazenda, não é uma empresa. Não, é uma empresa, é um negócio, né? E tem que ser tratado como tal. Então a gente vê essa migração do produtor, que antes tinha que olhar 100 vacas, né, do seu rebanho. Hoje ele não precisa olhar 100 vacas. Hoje o monitoramento, por exemplo, monitora 100 vacas para ele e diz para ele, não tem que olhar 100, tem que olhar 3. Essas 3 que estão doentes, ou 2, são aquelas 2 que estão em cio, enfim, né? Então, a tecnologia, ela facilitou muito o acesso à informação para o produtor e a tomada de decisão, né? Então, a gente está melhorando não só a produção, mas também melhorando a qualidade de vida do produtor, que hoje ele pode ir para a praia, que ele vai com as vacas junto, né? Ele leva as vacas dele na palma da mão. É isso mesmo. Agora, Edu, a ordenha mecanizada também é um sistema de tecnologia que tem contribuído positivamente? Não tenho dúvida, Paulinha. E até pegando o gancho que o Léo comentou, a tecnologia vem para ajudar o produtor rural. E a ordenha mecânica é um exemplo claro disso, né? Há anos atrás, tirava-se leite à mão. E a gente, no Brasil, nós temos aproximadamente 35 bilhões de litros de leite produzidos. De 12 milhões até 17 milhões de vacas, dependendo da fonte. Então, a ordenha mecânica, ela é uma tecnologia que foi implementada e muito bem usada no campo. Mas quando a gente pensa numa pecuária 4.0, a gente não pode deixar de falar da ordenha robótica, que é uma tecnologia que está sendo utilizada também aqui no Brasil. E outro exemplo também que a gente pode considerar, e eu acredito que o Emiliano vai comentar, hoje existem equipamentos que são acoplados ao sistema de ordenha que tem a capacidade de predizer que aquela vaca pode estar com um processo inflamatório. Por exemplo, com a avaliação da condutividade do leite. Então esse equipamento consegue dizer, baseado nos próprios dados daquela vaca, que ela possivelmente pode estar entrando num processo inflamatório infeccioso. Então eu não tenho dúvidas que o sistema de ordenha faz parte aí da evolução e está inserido aí no conceito da pecuária 4.0. É isso aí, Edu. E já que todas as tecnologias vieram para somar, vamos conhecer então agora, né, um pouquinho mais do que os nossos convidados têm a nos dizer, começando com você, Emiliano, o que a Bionexus oferece aos produtores de leite. Bom, nós oferecemos ao produtor a possibilidade de gerir processos com eficiência, inteligência e lucratividade, né? Mais especificamente no produto, oferecemos uma oportunidade de monitoramento, né, da sanidade animal, possibilitando para que o produtor identifique animais com mastite de forma antecipada, né, maximizando as chances de cura e reduzindo os custos com tratamento. Então, essa tecnologia hoje está disponível para fazendas, está disponível através de consultores técnicos, né? E com isso nós conseguimos ajudar o produtor a ter animais produzindo de forma saudável, né? E maximizando o lucro também em relação a essa atividade. E como funciona? Como é feita essa antecipação? Qual o método utilizado? Trabalhamos com 2 técnicas de espectroscopia, uma espectroscopia de impedância, né, e uma espectroscopia óptica. Conjugando essas 2 tecnologias, nós conseguimos ter um bom grau de assertividade, tanto para mastite subclínica quanto para mastite clínica. Até uma dúvida, se possível, Paulinha. Hoje a gente utiliza muito avaliação de célula somática individual, né, Emiliano?
A grande maioria das fazendas tecnificadas no Brasil. O quão complementar ou nós podemos falar de algum tipo de substituição dessa metodologia do que você está explicando para nós? Como é que funciona, Emiliano? A metodologia, essa pergunta é muito boa e tem até um trabalho que a gente comentou sobre o uso dessa tecnologia alguns anos atrás. Esse ano, no CBQL, para quem esteve em Goiás acompanhando as palestras, teve um professor da Universidade de Parma, na Itália, apresentando um trabalho como a identificação do tipo de célula, né, como sendo um novo indicador da qualidade do leite e sanidade animal, né? Então, a nossa tecnologia ela vai diretamente ao encontro disso. Esse é um trabalho de 2020, publicado aí no mês de abril, e a gente já vem trabalhando nessa linha de raciocínio, tanto para integração com ordenhas robotizadas. Então, hoje nós temos equipamentos numa fazenda grande na Serra Gaúcha, que deve ter aí mais de 700 animais em lactação, eles têm 4 robôs. Temos também um equipamento que roda numa fazenda gaúcha com 400 animais em lactação, também robotizado, e a tecnologia ela trabalha em conjunto, né? O que facilita o trabalho do produtor é que justamente o robô ele faz as amostragens automaticamente. Então vai uma gaveta na ordenha robotizada, ele coleta todas essas amostras de forma bastante homogênea, né? Durante todo o ciclo de produção do animal, ali da linha de ordenha, e depois algumas horas, até uma hora e meia depois, o técnico retira essa bandeja com as amostras que já estão coletadas e pode fazer análise ali para identificar quais animais, né, apresentam algum grau ali de mastite. Com isso, acelera o processo de triagem. A nossa tecnologia ela é parecida, tá, com a técnica de citometria, que é a técnica convencional, porém os citômetros convencionais eles não fazem identificação do tipo celular. Então, só os citômetros mais novos é que já estão fazendo algum grau de separatividade do tipo de célula para permitir essa identificação aí da mastite com maior precisão. A nossa tecnologia, então, ela conjuga as respostas no espectro com alguns tipos de membrana celular, com alterações ao mesmo tempo na composição. Então, conjugando essas duas informações, eu consigo ter uma capacidade preditiva da mastite em estágio inicial muito melhor. E, ao mesmo tempo, essas informações ficam guardadas no nosso sistema, que é em nuvem, e permite com que o produtor possa acompanhar o ciclo sanitário durante toda, né, a lactação daquele animal. Então, acessando esse histórico, lançando formas que ele utilizou para fazer o tratamento, resultados, né, de cultura, enfim, ele consegue fazer aí essa gestão sanitária, e isso para levar justamente a seleção dos animais que são mais produtivos, digamos assim, né? Sensacional. Agora, passando para o Laerte, como eu disse na abertura, a Rumina é um ecossistema de soluções digitais com diferentes iniciativas. Para a cadeia do leite, são 4: o Ideagri, a Unfarm, o Volutec e o Rumicash. Eu queria que você contasse, apresentasse para a gente, então, essas 4 inovações. Pode ser, Laerte? Lógico, Paulinha. Como você mencionou aí, a Rumina é um ecossistema, e um ecossistema, a definição é que você tem aí várias soluções e conectadas e que interagem entre elas, né? Esse projeto é um projeto que começou recente, né? Enquanto Rumina, nós surgimos no final do ano passado, mas é um projeto que já vem sendo construído há alguns anos, né? Dentre essas soluções que nós temos hoje, a gente tem o Ideagri. O Ideagri é hoje o principal software de gestão zootécnica e financeira para fazendas de leite, né? Já é uma iniciativa que a gente tem aí já há 13, 14 anos de história, é o líder de mercado, e eu diria que hoje tem os principais benchmarkings aí de produtividade e sustentabilidade, né? A gente vai divulgar agora em dezembro o RumiScore, que é o antigo IILB, que é o Índice de Agri-Leite Brasileiro. Então, nós estamos relançando esse benchmark, que vai chamar RumiScore, e adicionando ali um elemento de sustentabilidade, que vai ser a estimativa da emissão de metano por litro de leite produzido pelas fazendas que participam desse levantamento. Então, vai ser um trabalho bem bacana que a gente vai estar apresentando em dezembro, inclusive ali premiando as melhores fazendas aí do Brasil. E funciona... Uma outra solução...
Só interrompendo, funciona como o antigo ILB? Vocês avaliam aí várias características e no final é atribuída uma nota, Laerte? Exatamente, Paulinha. É uma nota que varia de 0 a 10. Antes, no ILB, eram 12 indicadores chaves, né, que a gente usava para calcular essa nota. E agora, com o RumiScore, tem o 13º indicador, que é a estimativa da emissão de metano. Então, com base nesses 3 indicadores, a gente dá uma nota para a fazenda que é de 0 a 10. Então, de uma forma bem simples, o produtor consegue entender onde que ele está, né, de 0 a 10, qual que é a minha nota, e principalmente se comparar às demais fazendas ali com o mesmo perfil racial. Tá? Bom, e uma outra iniciativa é a OnFarm. A OnFarm a gente já teve oportunidade de conversar sobre ela na primeira edição aí do Café com Leite, mas é uma solução que nasce com o objetivo de mudar totalmente a forma de se enxergar a mastite nos rebanhos. Então, nós desenvolvemos ali um pacote tecnológico em que, basicamente, a gente leva um laboratório de diagnóstico, né, para identificar qual que é o agente que está causando a mastite dentro da fazenda em 24 horas. Então, para isso, a gente tem lá um mini laboratório que é colocado à disposição ali da fazenda, um equipamento. Nós temos ali os testes, né, que são os meios cromogênicos, né, que fazem a identificação das bactérias a partir das cores, e o aplicativo que faz toda a gestão dessa informação. E também, nesse início de ano, nós inauguramos uma camada de inteligência artificial, né? Nós temos a Rumi, que é a nossa inteligência da Rumina, e ela tem 2 objetivos. Primeiro é automatizar o diagnóstico. Então, a partir do momento que o produtor faz o teste, ele tira uma foto com o aplicativo, a inteligência interpreta esse resultado e já dá ali quais são as bactérias. Essa é a primeira entrega de valor aí da inteligência. E uma segunda é ajudar o veterinário e o produtor na tomada de decisão de qual o melhor protocolo. Então, nós temos um algoritmo ali com base em mais de 400 mil registros de mastite que a gente tem no banco de dados, avaliando qual que é o score de chance de cura daquele animal, se é uma chance baixa, média ou alta, e quais são os produtos que essa comunidade de 2.500 produtores vem utilizando que podem trazer um melhor resultado em relação à cura. Então, isso também tem ajudado muito os produtores no uso da ferramenta. Como proposta de valor é reduzir aí, em média quase 50% o uso de antibióticos, né, no caso de mastite clínica, e também apoiar ali nas decisões de prevenção e controle da mastite subclínica, reduzindo células somáticas e melhorando aí a qualidade e a produtividade do rebanho. Tá? Bom, passando para a terceira solução, e também tem um monte de tecnologia embarcada, que é a RumiCash. A RumiCash é um braço, uma fintech, né, um braço financeiro da Rumina e que provém ali serviços de crédito e antecipação para o produtor de leite, de um jeito totalmente diferente do que a gente estava acostumado a fazer no passado. Então, por meio do WhatsApp, o produtor faz todo o processo, não precisa sair da fazenda, somente usando o WhatsApp, ele consegue fazer toda a solicitação de crédito e ter o dinheiro na conta dele em 24 horas, sem qualquer tipo de garantia, e com uma taxa de juros super competitiva aí com o mercado privado. Né? Para isso, a gente também, a nossa inteligência artificial, a Rumi, nós temos ali um algoritmo que calcula um score de crédito proprietário, foi um score que nós desenvolvemos para avaliar essa fazenda e qual que é o risco de crédito. Além de consultar as fontes tradicionais, aí, Serasa, Boa Vista, a gente olha uma série de características operacionais da fazenda, de produção, qualidade do leite, para estimar esse risco de crédito e aí, a partir disso, ofertar ou não o crédito, e a taxa de juros também é em função desse score proprietário que a gente tem aqui dentro da Rumi. Tá? E, por fim, a última novidade que a gente está trazendo para o mercado é um sensor, ele chama RumiTank, né, que vem aí da empresa Povtec, né, que foi uma startup que nasceu ali na Federal de Viçosa e que passou a fazer parte da Rumina também. O RumiTank é um sensor que a gente instala no tanque da fazenda de leite e consegue monitorar em tempo real temperatura e volume. Né? Isso, apesar de serem só 2 parâmetros, isso traz uma série de benefícios para o produtor. Né? Isso traz uma segurança enorme ali, né? na garantia ali que o leite dele está bem armazenado. Quem aqui já ordenhou vaca provavelmente já esqueceu de ligar o tanque algum dia na vida, né? A gente sabe que isso é muito comum, né? Então o cara vai lá, esquece de ligar o tanque e acaba perdendo ali o leite ou perdendo muita qualidade do leite. Então, para o produtor, a gente vê esse benefício muito claro.
para a indústria e para as transportadoras também. Então, para a indústria seria muito importante ela ter toda a rastreabilidade da sua produção, né? Como que o leite ficou armazenado na fazenda ou não, se ele esquentou ou não. E para a transportadora, transporte para logística, também ajudar ali na tomada de decisão, né? Saber se, antes de eu chegar numa fazenda e descobrir que o leite ainda está quente, tem que esperar um pouco para refrigerar, ele pode saber isso de forma antecipada. Então, antes de eu já ir na fazenda ali do Emiliano, eu sei que o leite ainda dele talvez não está na temperatura adequada, eu posso mudar minha rota, posso ir numa outra fazenda e depois eu volto na fazenda do Emiliano para coletar o leite dentro da temperatura. Enfim, são só alguns exemplos do que essa tecnologia pode trazer. A gente já está aí operando em cerca de 30 fazendas, iniciando agora uma expansão com projetos aí junto a alguns laticínios, os principais laticínios aí, com mais projetos piloto para expandir essa ferramenta também para a cadeia. Então, em resumo, é isso um pouquinho aí que a Rumina tem feito, e a ideia é cada vez mais também agregando outras soluções e outras ferramentas que resolvam dores reais aí dos produtores de leite aqui no Brasil. Ô Laerte, juntando todas essas startups da Rumina, quantas fazendas vocês hoje já atendem? De pecuária de leite, a gente está mais aí de 5 mil fazendas, tá, Paulinha, aqui no Brasil. Eu esqueci de mencionar também que a gente já iniciou esse ano uma expansão América Latina. Então, primeiro a gente está levando a on-farm, já estamos aí no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Equador e na Colômbia. E ao todo já temos quase 30 fazendas na América Latina. Uma delas é a maior fazenda da América Latina, que é no Uruguai, e produz aí mais de 550 mil litros de leite por dia, 5 vezes maior que a maior fazenda do Brasil. Uma fazenda que também tem sido um case super interessante para a Rumina também. Maravilha. Agora, Léo, chegou a hora de falarmos sobre a CalMed, essa ferramenta de monitoramento animal tão importante para a detecção do cio e de problemas de saúde. Lembrando que vocês também já romperam fronteiras. Exatamente, Paulinha. A proposta da CalMed ela é bem clara, né? Traduzir a opinião da vaca, né? Imagina que é como se um médico conseguisse monitorar em tempo real todos os seus pacientes, né? Como imagina o Eduardo na casa dele, meio-dia liga o médico dele e diz assim: Eduardo, vem agora para o hospital que tu vai ter um infarto daqui a 4 horas. É parecido com isso que a CalMed faz, só com vacas, né? Então, nós desenvolvemos vestíveis, né? Que são colares. A gente coloca nas vacas e monitora quanto tempo elas comem, quanto tempo elas caminham, quantas vezes elas comem por dia, né? Qual a ruminação desses animais, qual a ofegação desses animais, o esforço respiratório delas, né? O nível de descanso, enfim, uma série de parâmetros, né? E a gente coleta esses dados em tempo real e gera uma notificação para o produtor, para o time da fazenda, para o nutricionista, para o veterinário, para o sanitarista em tempo real, cada vez que alguma dessas vacas ou lotes de animais alteram o seu comportamento, né? Então, o produtor consegue saber quais vacas estão doentes hoje, qual é o nível dessa doença, e também se essa doença, independente do nível, a vaca tem um problema respiratório, né? Se ela está muito ofegante ou pouco ofegante em cada caso, né? O alerta de cio, que a gente classifica a força do cio, né? O estresse térmico da vaca no momento do cio, enfim, uma série de indicadores, o melhor momento para inseminar, tudo para otimizar ao máximo, né, a mão de obra operacional da fazenda. E ao mesmo tempo, claro, a gente também monitora o grupo de animais, né? O número de refeições que eles fazem por dia, os horários que as vacas estão mais ofegantes, os horários que elas comem, os horários que elas descansam, e a gente faz um benchmarking aqui para entender qual é o desafio de cada propriedade, né? Porque aí a gente tem a opinião da vaca, né? Então, eu sempre digo que a gente entra muito nesse debate sobre bem-estar animal, né? E eu sempre digo que é sempre uma visão do homem sobre a vaca, né? Mas nada mais preciso para bem-estar animal do que a gente saber a opinião da vaca sobre o ambiente que ela está, né? E exatamente essa a proposta quando a gente avalia uma série de indicadores aonde, indiferente do que o produtor registre ou não, a gente tem ali em tempo real o que a vaca está nos dizendo, né? Então esse é um pouco do nosso
propósito enquanto Calmed, né? É um modelo diferente do que existia no mercado, né? E que é um serviço de monitoramento, né? Então a gente tem um time que acompanha as fazendas, né? E treina elas e está junto delas, entendendo, interpretando os dados de monitoramento 7 dias por semana. É um time de sucesso do cliente que a gente tem aqui, né? Esse é um pouco do nosso trabalho. A Calmed está hoje em mais de 35 mil animais monitorados, né, no Brasil. Estamos fora do Brasil também, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no Canadá e nos Estados Unidos hoje, né? E o objetivo é, obviamente, seguir crescendo não só dentro do Brasil, mas também fora, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio em todas as empresas, startups. O foco delas e o debate sempre é como a gente vai alimentar 10, 12 bilhões de pessoas, né? Uhum. E a gente aqui tem uma máxima que a gente diz que só existe uma maneira da gente produzir mais e a gente produzir melhor, né? Que é ouvir quem produz. Né? Se eu quero melhorar a minha empresa, eu tenho que ouvir as pessoas que trabalham nela, né? Então, se eu quero produzir mais, eu preciso ouvir quem produz, que é a vaca. Então, essa é a grande missão da Calmed, né? Aumentar a produção dos produtores através dessa opinião dos seus animais. Ótimo. Agora, Emiliano, o Leonardo falou, né, da equipe que vai no campo, acompanha o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu queria saber também um pouquinho mais da equipe que vocês têm para desenvolver, né, essas inovações aos produtores. Como funciona, Emiliano? Bom, Paulinha, é uma equipe interessante, uma equipe multidisciplinar. Uhum. Então, na nossa equipe, desde engenheiros eletricistas, engenheiros de computação, eletrônica, zootecnistas, médicos veterinários. Diferentes áreas, né? Da engenharia civil, trabalhando no nosso time, né? Agrônomos. Então, toda essa equipe forma aí um ecossistema, né? Com uma mão de obra extremamente interessante e criativa, porque cada um traz uma visão diferente. E essas visões diferentes, elas permitem com que, muitas vezes, numa pergunta que parece boba, surgiu uma ideia, né, de uma implementação, seja no software para uma melhor predição do estado sanitário do animal, seja numa ideia de um aplicativo, numa plataforma web, né, ou mesmo no formato do produto, ou às vezes uma interpretação de um espectro que a gente achava que não estava certo, ele está indicando, né? Ele está com potencial de indicar um outro aspecto de qualidade do leite. Então, essa equipe, ela nos dá essa possibilidade, né, de criar num time não tão grande, mas com potencial de inovação significativo. Perfeito, são mentes brilhantes, né, Edu? Agora, pensando naquele pequeno produtor de leite que não consegue abraçar essas tecnologias, existem outras possibilidades além das soluções high-tech? Quando a gente fala de pecuária 4.0, né, eu entendo que na cabeça do fazendeiro, ele imagine que seja algo muito evoluído, que é o que nós estamos discutindo aqui. E realmente, pecuária 4.0, mas nós temos que lembrar que tem ferramentas super simples de serem utilizadas no dia a dia que podem fazer parte aí da pecuária 4.0. Um exemplo clássico, né? E a Rumina, eu acredito que até trabalha com isso também, avaliação de colostragem. Hoje é possível você implementar na fazenda procedimento para avaliar como é que está a qualidade do meu colostro, né? Uhum. Então, isso é simples e pode ser usado como uma ferramenta para melhorar os índices zootécnicos, né? Ou até mesmo kits de diagnóstico para identificação de doenças metabólicas, por exemplo, cetose, muito utilizado em grandes fazendas, mas que é simples você implementar isso na prática de uma fazenda. Agora está muito em voga, né, a questão, como o próprio Laerte comentou, de diagnóstico on-farm, né? Não só para mastite propriamente dito, mas para outras doenças. Tristeza parasitária é um exemplo também que é feito. Nós temos vários clientes que já implementaram na prática a realização dos exames para determinar qual patógeno que está sendo o principal causador daquela doença, e tudo em linha para a gente reduzir gastos de medicamentos de forma desnecessária. Então, não necessariamente a gente pensa em high-tech, mas talvez de ferramentas que podem ser
e devem ser utilizadas para melhorar aí o dia a dia das fazendas, né, Paulinha? O ideal, então, é conhecer, é analisar as particularidades de cada uma para saber o que melhor se encaixa. Sem dúvida. Não existe uma receita de bolo que uma fazenda a gente consegue implementar uma tecnologia e na outra também nós vamos seguir esse mesmo modelo. Então, nós temos que entender, temos que analisar os fatores de risco que aquela fazenda tem, que com certeza e provavelmente será diferente de outra. Então, a ideia é realmente aprofundar dentro de uma fazenda e entender qual tecnologia se aplica naquele momento, né? E mais uma vez, né, pensar nas prioridades, né? Será que eu preciso colocar uma ordenha robótica ou será que é melhor eu ter uma boa colostragem? Então, nós temos que ir passo a passo. Mas, sem sombra de dúvida, com esses 3 feras aqui, tecnologia não falta e não faltará no futuro. É isso aí, não tem jeito, né, Laerte? O cowboy tem que virar Caltech. Eu queria saber, nesse sentido, qual a importância da capacitação da equipe de trabalho que está ali dia a dia no manejo da fazenda. Paulinha, muito boa pergunta. E a tecnologia, acho que ela é um dos elementos, né, que vai, de fato, apoiar essa transformação e tudo isso que a gente está vendo. Mas a tecnologia sem as pessoas, ela é manca, né? Então, eu acho que é um conjunto e a gente precisa ter ações nesse sentido, né? Eu acho que desmistificar um pouco, né? Quando a gente fala tecnologia, o produtor já dá um pulo para trás, isso não é para mim, né? É um pouco disso que o Eduardo falou. A gente tem vários exemplos tecnológicos, né, que são extremamente simples, isso é tecnologia. Então, a gente precisa também conversar no tom certo aí com o produtor para, de fato, mostrar essa importância. E é isso que você mencionou. Eu acho que a gente também tem que desenvolver pessoas, né? Desenvolver o produtor, desenvolver os técnicos, né? Quantos técnicos? Eu sou de uma geração, tipo, na minha época, se falava muito pouco disso, né? De dados, de tomada de decisão, de BI, de analytics, enfim, tem um monte de coisa nova aí de ciência que nós, quando nós nos formamos, a geração mais antiga, isso não tinha. Então, também é um trabalho intenso, que eu acho que aí é todo mundo, né? Isso é pré-competitivo. A gente deveria, de fato, falar mais disso para toda a cadeia, né? Para produtor, para técnico, para as próprias empresas, né? O quanto de inovação e tecnologia não tem dentro da Berninger. Enfim, eu acho que isso precisa ser permeado de uma forma mais ampla e passa por essa transformação das pessoas também. É isso aí, a gente precisa sempre descomplicar, né? Agora, Edu, as vantagens, os benefícios da pecuária leiteira 4.0, eles são estendidos não apenas para a saúde dos animais, mas também do meio ambiente, das pessoas. É importante a gente lembrar disso também, né? Muito em linha com o que o Laerte comentou, né? Uhum. A tecnologia, ela é manca sem as pessoas. Então, nós temos que levar um ecossistema, até como a própria diretriz da Rumina, né? Pessoas, ambiente e animais, eles estão interligados, conectados. Então, não adianta eu implementar uma super tecnologia se o funcionário, às vezes, não sabe ligar um equipamento, dando um exemplo grosseiro, né? Uhum. Mas é de extrema importância. E até aproveitando esse gancho, o próprio selo CertBios, né, não deixa de ser uma inovação tecnológica, né? Uhum. Quando a gente fala de biosseguridade, nós vamos olhar realmente para aqueles fatores que estão causando problema dentro de uma fazenda para melhorar os índices produtivos daquela propriedade. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre pessoas, animais e ambiente, né? Eu acho que é fundamental importância para que a cadeia cada vez esteja mais próspera e robusta, né, Paulinha? É isso aí, é um caminho sem volta, né, Leonardo? Com certeza, é um caminho sem volta, né? Eu pensava aqui, enquanto eu via o Eduardo Laerte falar, né, que antigamente a gente olhava o painel do carro e achava que o motor estava esquentando, né? Antigamente a gente fazia uma ação de marketing e a gente achava, acho que está indo bem. Hoje em dia não tem mais espaço para ninguém achar mais nada, né? Então, hoje em dia, tu consegue mensurar e saber exatamente quantos leads qualificados uma campanha que tu investiu X reais está te dando de retorno, né? Hoje em dia, tu olha e sabe exatamente o quanto o painel do carro está esquentando, né? O quanto o motor do carro está esquentando. Então, é a mesma coisa no campo, né? Não dá mais para o produtor achar que a vaca dele está doente, né? Hoje ele tem condições de saber
o quanto a vaca dele está doente, né? Não é se ela está ou não. Então, a gente está passando por um momento, realmente assim, uma revolução silenciosa na pecuária de leite, né? Enfim, existem tecnologias hoje no campo que a cidade nem sonha que existem na produção de animal. Muitas vezes a cidade ainda tem aquela visão ainda, né, que a vaquinha no campo, etc. E a gente já está muito mais avançado do que muita gente acredita. Só que tudo isso só é possível se as pessoas que trabalham com dados e informação estão qualificadas a entender isso, a entender esse dado, né? Se elas não estão qualificadas para isso, é uma informação que acaba se perdendo, porque o produtor não sabe o que fazer com essa informação. Na Calmed, a gente criou um setor só para isso. Então, a gente tem um setor de sucesso do cliente, como mencionei inicialmente, que é formado por técnicos, veterinários ou tecnistas, e o foco dessas pessoas é capacitação. Eles têm o foco principal de treinar e capacitar diariamente fazendas de leite, né? Então, seja em treinamentos, mas seja em perguntas do dia a dia, seja em dúvidas que acontecem quando tu está no meio de uma ordenha e tu precisa sanar aquela dúvida. Então, assim, a tecnologia ela só vai ser robusta em qualquer lugar, principalmente no leite, se as pessoas que trabalham com ela estiverem capacitadas a entender o que elas querem dizer e o que fazer com elas, né? Porque o que acontece no leite muitas vezes é o quê? É muita ferramenta, né? E às vezes vem aquele monte de dados, o produtor olha, o técnico olha, e o que eu faço agora? Qual a ação que eu tomo a partir disso que vai melhorar de fato a minha produção leiteira? E eu acho que essa é a grande pergunta, acho que é a grande virada de chave, não só quando a gente fala em monitoramento animal, mas também quando a gente fala em qualquer tecnologia para o campo, né? Não adianta a propriedade ter um robô se os dados que provém do robô não são mensurados e utilizados como uma tomada de decisão. Então, essa revolução que a gente está passando nesse momento, eu acho que a capacitação das pessoas, ela é a base de tudo, né? Nunca esquecer, as pessoas, elas são a base de qualquer negócio, né? E no leite não é diferente em nenhuma vírgula. O Edu quer complementar, né, Edu? Eu quero dar um exemplo de uma implementação de tecnologia da própria Boehringer, né? Muito em linha com o que o Léo falou. Nada a ver com o nosso negócio de leite, mas é uma tecnologia também dentro da suinocultura. Existem sensores, por exemplo, isso a Boehringer tem fora na Europa, que monitoram a quantidade de tosse que existe, por exemplo, num determinado momento da fase produtiva dos suínos. A partir desse momento, quanto de tosse já é preditivo para falar assim, putz, já precisa fazer um tratamento, porque senão você vai ter uma disseminação de doenças respiratórias. Então esse é um exemplo prático da Boehringer, numa cadeia que é também muito tecnológica, que é a suinocultura, né? Então esse seria um ponto. E aí uma pergunta para você, Léo. Hoje a Calmed trabalha com monitoramento por colares. Qual seria a diferença e as vantagens pensando num pedômetro ou nos próprios brincos, né? Nós temos como avaliar isso? Qual que é a sua experiência que você poderia compartilhar conosco? A minha experiência com pedômetros e brincos, tá? E isso até em trabalhos com professores do Canadá e dos Estados Unidos, tá? Qual que é o sensor que mais te permite medições, né? A coleira, ela não só é a mais robusta por ser a mais difícil do animal perder, né? Imagina que um brinco hoje, mesmo um brinco que nem tenha sensor dentro, mas que tenha só a numeração, quantos animais chegam numa fazenda e estão sem brinco, né? E nem tem peso, ele não tem nem sensor dentro. Então, muitos animais enroscam no cãozinho, acabam perdendo brincos, né? Enfim, então hoje a coleira é o sensor mais robusto que a gente tem quando a gente fala em monitoramento animal, tanto pela robustez de não se perder do animal, como também pela capacidade dela de ter muito mais medições possíveis por estar mais perto, por exemplo, do pescoço do animal, da mandíbula do animal. Então a gente consegue saber hoje, por exemplo, não só o quanto esse animal ofega, né? Mas, por exemplo, se eu tenho muitos animais com respiração alterada, como tu falou na suinocultura, a gente consegue saber se uma propriedade tem um surto de pneumonia, né? Por exemplo, um exemplo da tecnologia, mas saber
quantas vezes as vacas comem durante um dia, né? Então, são esses 2 pontos que eu ainda acredito que fazem, de momento, pelo menos no momento, a coleira o sensor mais robusto. Obviamente que a gente tem os brincos, né, que são, na minha concepção, um futuro, né? Eles vão evoluir até que se chegue no momento que não caiam tanto, que permitam mais medições, etc., né? E assim como as próprias câmeras, né? A gente hoje não existe capacidade computacional para as câmeras operarem a todo o seu potencial dentro de uma propriedade, mas é um futuro que em breve não só o campo, mas a cidade também vai conhecer, que é o monitoramento via câmera, né? Então a gente tem bastante tecnologia vindo e, claro, a gente está maturando elas, porque cada tecnologia tem o seu tempo não só de desenvolvimento, mas de expansão comercial também. A coleira é uma coisa que a gente já trabalhava em 2009, 2010, né? Então, tu imagina quanto tempo faz, e agora faz 4, 5 anos que ela realmente explodiu no Brasil. Então, não é só o desenvolvimento, mas também é um tempo de maturação da tecnologia no mercado. Maravilha. Bom, agora para a gente finalizar esse episódio, já está chegando ao fim aqui o nosso tempo. Eu vou pedir as considerações finais de cada um de vocês, começando com o Emiliano. Bom, agradeço pelo convite, pela participação. É sempre de grande satisfação falar sobre esse tema, falar sobre o uso da tecnologia e escutar os colegas destacando essa importância do ser humano, né, da ferramenta humana, digamos assim, como um elo fundamental para a aplicação de tecnologia. Isso reforça essa nova era, coisas como a pegada de inovação que o Laerte traz com a Rumina, com o Léo, com a Comed, a visão que a Behringer vem tendo também. E isso gera uma satisfação em nós, né? Porque são assuntos que têm total sinergia e unidos a gente consegue levar para o campo e impactar a vida do produtor, né? E formar toda essa corrente, né? Onde o produto final ele tem um pedacinho de cada um ali, com boa vontade, com eficácia, né? Dando o melhor que nós temos em termos de ciência e tecnologia para que se produza alimentos de qualidade, para que se atenda, né, uma demanda aí projetada, né, para daqui a alguns anos, com um número muito maior de pessoas para consumir alimento. E fazer tudo isso com consciência e com boa vontade é algo que nos toca e é bacana de estar presente nesse podcast e ver que essa ideia ela está tomando cada vez uma proporção maior. E dizer que desde o pequeno produtor até o grande produtor, né, todos podem ter acesso à tecnologia. É óbvio que cada um vai fazer na sua forma, na sua medida. Não há, né, aquela regra de que um tamanho só serve para tudo. Isso a gente sabe que não acontece. Mas toda forma de tecnologia ela começa com essa ideia de ter um pensamento alinhado para gerir um processo. Isso já é uma tecnologia. Então, sair do caderninho, ter um sistema para gerir as informações, usar uma tecnologia para monitorar, tudo isso vai atender conforme a necessidade de cada um. E desde que se tenha um pensamento alinhado com a vontade de ser melhor, né, é o passo inicial. Para isso, podem contar sempre conosco. A Bionexus ela está alinhada com essas ideias e esse é o nosso propósito de trabalho. Então, muito obrigado aí e até sempre. Belo desfecho, a gente que agradece. Laerte, com você. Olá, gostaria também de agradecer o convite mais uma vez. É uma alegria estar aqui com o Emiliano, com o Léo e com grandes empreendedores aí também. E parabenizar a Behringer pela iniciativa. Eu não vou falar que eu nasci numa fazenda de leite, porque eu não nasci, foi por pouco. Mas desde os 7 anos, meus pais, que eram da capital aí de São Paulo, resolveram empreender e virarem produtores de leite. Então, eu cresci no pé da vaca, né, como a gente costuma dizer. E eu tenho muito claro que não dá para produzir leite como a gente produzia lá atrás, né? E olha que era uma propriedade super tecnológica, né? Nos anos 90, a gente chegou a ter média de 42 quilos de vaca 42 quilos de leite por vaca dia, né? Era uma produção super alta nos anos 90. Já tinha muita tecnologia ali
mas não dá para imaginar que a gente vai fazer a mesma coisa hoje e vai ter os mesmos resultados. Então, eu acho que a transformação que a pecuária de leite está passando e precisa passar passa por ter a tecnologia como uma das alavancas, né? E eu acho que tudo isso se conecta muito ao tema de sustentabilidade, né? Que é outro tema que a gente vem conversando muito sobre isso, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, passa por aumento de produtividade. Existe uma correlação positiva entre produtividade e sustentabilidade. Toda vez que uma vaca produz mais leite, o impacto de pegada de carbono por litro de leite produzido vai ser menor. Isso não tenha dúvida disso. Então, quando a gente produz mais, a gente produz de forma mais sustentável. E eu acho que a tecnologia é um dos elementos que vão alavancar essa transformação e nessa caminhada aí para ser mais sustentável, né? E eu acho que tem uma coisa interessante também que o Léo comentou, que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar em sucessão, né? Quem que vai continuar produzindo? Eu não continuei na fazenda, eu não continuei porque, meu amigo, quem ordenhou vaca aqui 3 vezes por dia, Natal, Ano Novo, feriado, com chuva, com sol, sabe a dificuldade que é isso. Então, a tecnologia é um dos elementos que vão facilitar esse processo de sucessão, né? Eu lembro, em 98, eu cheguei para a Holanda e visitar o primeiro robô de uma empresa, né, um robô, e eu voltei assim, falei, mãe, precisa ter um desse aqui em casa, porque, poxa, eu continuo tirando leite, né, senão vai ficar difícil. E a gente percebe isso, essas tecnologias, elas vêm para ajudar também, inclusive, a sucessão, né, para que, de fato, os filhos desses produtores, de fato, queiram continuar na atividade e produzir de um jeito mais fácil, poder estar lá na praia e realmente à distância a gente está podendo ali monitorar o nosso negócio, né? E desculpa, eu me alonguei aqui um pouquinho, me empolguei, mas eu acho que é isso, é o amor aí e a crença de que a tecnologia é uma das grandes alavancas aí para mudar a pecuária de leite aqui no Brasil. É isso. Obrigado, aí. Viu, gente? É isso aí, obrigada, gente. O leite está no DNA, né, Laerte? Agora com você, Léo. Primeiramente, agradecer, Paulinha, né? Agradecer a Beringer também pelo convite, né? Um grande evento, como sempre, puxando pautas de inovação, com 2 feras, né? Tanto Emiliano como Laerte, aí 2 feras do leite. É um orgulho imenso pelo convite de estar aqui na mesa só com fera, né? Muito bacana e me sinto realmente orgulhoso representando a Calmed, né? Eu acho que, pegando um pouco do que tanto Emiliano como Laerte deixaram para mim, acredito que se a gente pensar nos últimos, sei lá, milhares de anos, né? A gente sempre, até 50 anos atrás, tirava leite da mesma forma, né? Então, vinha a vaca, a gente sentava embaixo dela e tirava leite, e faz o quê? 50, talvez 60 anos, um pouco mais, que isso mudou drasticamente e vem mudando cada vez mais como nunca antes visto, né? Porque a produção de leite ela era a mesma, né? E agora ela está totalmente diferente, né? Então, há 60 anos atrás, a gente tinha uma média produtiva que hoje é 3, 4 vezes maior, né? E eu acho que o grande ponto é entender que todo mundo que está trabalhando nesse setor, né, a indústria, a startup e o produtor, a gente faz parte de um legado. A gente está deixando um legado para um setor inteiro que vai produzir muito mais alimentos e vai conseguir dar suporte para alimentar muito mais pessoas que virão até depois que nós não estivermos mais aqui. Então, o nosso trabalho ele é muito maior do que só deixar a tecnologia do campo, mas ele é potencializar gerações que vão vir depois de nós, né? Então, a tecnologia, ela não é uma opção, né? Ela não é mais uma opção, ela veio para ficar, para romper barreiras, e acho que todas as pessoas, né, que trabalham com isso devem se sentir orgulhosas, né, pelo impacto que elas estão deixando nesse legado aí, não só no Brasil, mas já fora, né, como o Laerte comentou, em diversos outros países, né? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Orgulho aí participar do evento tão rico. Obrigada a nós, Léo. Com você agora o desfecho final mesmo, Edu. Bom, primeiro agradecer, Paulinha, pelo convite, agradecer a presença dos 3 ilustres aqui, conhecedores de tecnologia. Então nós falamos a importância das pessoas, né? Eu não tenho dúvida que as pessoas são parte fundamental no processo da implementação da tecnologia. E talvez puxar um pouco para aquilo que o Emiliano falou. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode bloquear a cabeça de um produtor rural, que é algo que ele não vai conseguir implementar. Então, seja em ferramentas simples que possam ajudá-lo no dia a dia da fazenda,
Então, fazendas pequenas, médias ou grandes que implementem a tecnologia, porque o maior beneficiado, eu não tenho dúvida, que será ele próprio. Então, a tecnologia veio para ficar e a Berger está seguindo realmente esse caminho, porque a gente acredita que a pecuária 4.0 é daí para frente, né? Então, nós vamos cada vez mais falar aí da inovação e da importância da tecnologia dentro das fazendas. Com certeza. Bom, obrigada, Edu. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas já temos um encontro marcado no 3º episódio. Vamos falar sobre biosseguridade em rebanho leiteiro e você está mais do que convidada a acompanhar, curtir, comentar e compartilhar todos esses nossos conteúdos. Muito obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até lá. Tchau, tchau.